pessoal, voltamos aqui então à nossa live falando sobre o mercado financeiro, hoje trazendo novidade no mercado monetário. Esse mercado eu vou procurar ser bem breve, porque tem a parte de distribuição de dinheiro, como é que funciona essa parte de distribuição de dinheiro, a regulação feita pelo Bacen. Eu não vou entrar nesse mérito, eu vou só dar vamos dizer assim, uma pincelada, tá, de como funciona o mercado financeiro, até para que as pessoas possam, você que assiste, possa entender um pouquinho financeiro, mercado monetário, né, e como é que ele funciona, até para poder, vamos dizer assim, entender um pouquinho da política monetária, o que é base monetária, tá? Então vamos lá? Vamos começar a entender um pouquinho sobre isso. Logo de cara, que a gente leva em consideração é o papel moeda emitido para a formação da base monetária. Apenas o governo federal pode emitir essa moeda, tá? E essa parte fica retida como pagamentos do governo através do Banco Central, e a outra parte é de caixas das autoridades monetárias. Então, o mercado monetário ele é restrito em base monetária, operações realizadas no mercado, ativos financeiros e spread bancário. Tá? Muito bem. A base monetária em si, ela é composta do papel moeda emitido. Tá? A moeda no mercado monetário. Tá? E dentro desse processo de mercado monetário, a gente vê que ele é regulado pelo Banco Central, e o que é chamado de base monetária é o papel moeda em poder do público não bancário, ou seja, é a moeda que está em circulação, tá? Mais as reservas. Fora os agentes econômicos que fazem com que esse mercado funcione, e o sistema financeiro, que são propriamente dito os locais onde ocorrem as transações financeiras. Tá? Enfim, essa característica desse mercado, a gente tem que levar em consideração que a base monetária, tá, é a quantidade em estoque de papel moeda que é acumulado no tempo. Os agentes econômicos, a gente pode dizer que eles são regulados pelo Banco Central, tá? E eles são controlados, então são os controladores dos ativos financeiros existentes no mercado. Em se tratando das operações realizadas no mercado monetário, a gente pode te trazer então o que? O fator multiplicador bancário. O que é isso? É a capacidade do dinheiro ser multiplicado através do sistema monetário bancário, tá? Então, como é que ele faz? Como é que é feito isso? Esse fator multiplicador, ele é composto pelo cálculo das reservas à vista pelo Banco Central dividido pela base monetária. Ou seja, todo aquele dinheiro que foi feito depósito à vista no Banco Central, tá? Ele passa por um processo de reserva, e essas reservas são divididas pela minha base monetária. Aí a gente vai ver lá aqui o que é base monetária. A base monetária é o papel moeda em poder de pessoas públicas, tá? Não bancárias, mais as reservas bancárias. Então, eu tenho minha base monetária aí. A outra coisa é o meu meio de pagamento, ou seja, como são feitos os pagamentos para que se possa ter essas reservas. Tá? O outro ponto a ser levado em consideração é o que? É o Open Market. O que é o Open Market? São operações de curtíssimo prazo. Essas operações, elas vão dar condições de fazer a geração de dinheiro entre bancos, vamos dizer assim, lastrear o nosso sistema financeiro. A outra coisa também, que é o mercado interbancário, que é o CDI, ou seja, como a gente já viu antes, um banco ele não pode fechar negativo,
nem superavitário, tem que ser zerado. Então, para isso existe uma taxa, né, que vai regular esses transportes financeiros, né, de banco para banco, que é o CDI. Tá? A outra coisa são os depósitos a prazo, que são o CDB, Certificado de Depósito Bancário, e o RDB. Bom, quando a gente fala então de ativos financeiros, a gente tem que levar em consideração o seguinte: esses ativos financeiros são tratados como a demanda de produtos e serviços existentes. Tá? Essa demanda de produtos e serviços, ela vamos dizer assim, lastreada, vamos dizer dessa maneira, tá? Por quem? Pelo somatório da quantidade de moeda manual, ou seja, essa moeda que a gente vê circulando por aí, tá? E somada a quantidade de moeda escritural, que é o quê? Essa moeda escritural, ela busca trazer um pouco de, vamos dizer assim, a quantidade de dinheiro que a estrutura bancária consegue criar. Com isso, ela traz um pouco, vamos dizer assim, de multiplicação dessas moedas, do dinheiro existente no mercado. Tá? Então, isso tudo forma um ativo financeiro. Por exemplo, a gente vê esses títulos de renda fixa, né? Ações são vamos dizer, os ágios, né? nas ações, entre outras coisas mais. Tá? Muito bem. Tem a questão do CDI, que também trabalha, né, nessa questão de ajustar as contas dos bancos. Tem a questão da moeda manual propriamente dita, né, que é o dinheiro que está circulando em poder público e outras coisas mais. Tá? Bom, aí em seguida a gente entra então no mérito do spread bancário. O que é o spread bancário? Tá? Ela é a diferença entre as taxas. Ele pode ser definido então como a diferença entre as taxas de juros cobradas nos empréstimos e nas aplicações financeiras e as taxas de juros pagas nas captações. Ou seja, quando ele pega, ele aplica aos investimentos, e quando ele pega e paga, né? O quanto ele paga e quanto é que ele recebe, a diferença dessas taxas. Podemos dizer que as instituições financeiras captam recursos de diferentes origens e características. Nesses recursos incidem custos operacionais. A gente não pode esquecer que tudo isso tem custo, carga fiscal, entre outros. Os recursos captados serão aplicados a uma taxa que gerem retornos maiores que os que se repetem na captação. Essa variação dessas taxas é chamada então de um funding. Tá? Então, outro ponto a ser levado em consideração é que o Brasil ele apresenta um dos maiores spreads do mundo, ou seja, a diferença entre as taxas de pagamento e de recebimento é muito grande. Tá? Para se auferir essa metodologia de cálculo, é utilizado todas essas metodologias que a gente coloca aí, mais algumas, tá? Por exemplo, taxa média de aplicação, taxa média. Aí eu coloquei ali a aplicação duas vezes, que é aplicação e a outra é captação. Tá? Taxa média de spread financeiro, taxa de serviços bancários, spread total. Isso tudo são metodologias que são empregadas para o cálculo do spread bancário. Leva-se em consideração também que o spread ele gera, vamos dizer assim, uma sangria nas contas públicas. Por que isso? Porque o país ele busca superávit primário, que ele precisa de quê? De ter uma receita maior, precisa de ter receitas de modo a honrar suas dívidas, tá?
Então ele busca esses superávites primários constantes para fazer frente às despesas do governo. Afeta assim o quê? A poupança doméstica, a poupança pública. Então é por isso que esse spread, ele é muito alto, ele é ruim para o governo. A gente está vendo muito em voga esse termo spread por conta disso. Bom, pessoal, então é isso aí, uma breve sinopse do que é o mercado monetário. Tá? E aí, então, eu espero vocês na próxima semana, né, na próxima quinta-feira, para a gente falar sobre um outro mercado. Um forte abraço. Não esquece que se gostou, dá aquele likezinho, tá? Se inscrever no canal. Não se esquece de inscrever no canal, me ajuda aí. E compartilha. Mostra para os seus amigos aí que se interessam pelo mercado financeiro, estudantes de administração, enfim, que é um pouquinho desse conhecimento sobre o mercado financeiro que é importante para vocês. Um forte abraço e até a próxima.